Então, vamos lá, pessoal. Introdução ao direito penal, conceito, fontes e características. Vamos nessa? Conceito de direito penal, pessoal. Meu rostinho está aparecendo aí, não? Do lado aí? Sim. Tá, né? Não, beleza. Então, vamos lá. Conceito de direito penal, né? A definição do direito penal parte do pressuposto do principal objetivo da ciência em estudo. Qual é? A pena. Canetinha vermelha está aparecendo aí para vocês, né? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Agora, a gente tem também uma crítica a esse pensamento. Por quê? Porque existe uma pequena parte da doutrina que critica esse rótulo direito penal. Por quê? Antevendo que a expressão adotada é insuficiente, pois abrange apenas a pena, deixando de lado um dos dois grandes grupos de providências de combate à criminalidade, sejam elas as medidas de segurança. Por quê, pessoal? A gente vai ver mais à frente aqui que a pena não é um gênero, a pena é uma espécie, juntamente com medidas de segurança, né, que compõem a sanção penal. Então, a sanção penal, vou fazer aqui, a sanção penal dá origem à pena aplicada aos imputáveis e medida de segurança aplicável aos inimputáveis. O que é imputável e inimputável? Imputável é aquele sujeito que tem a capacidade, né? Ele pode ser responsabilizado criminalmente. O inimputável, ele é incapaz de ser responsabilizado penalmente. Por exemplo, o menor de idade. Né? Aliás, o menor de idade não responde nem sequer com medida de segurança. Né? O menor de idade responde de acordo com o regramento do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, aquele sujeito que não está dentro das suas faculdades mentais, né? Aquele sujeito que tem uma doença mental e pratica um crime, considerando-se esse sujeito um inimputável, ele não responde criminalmente com pena, ele responde com medidas de segurança. Perfeito? Ok. Então tá aqui, ó. O direito penal, ele aplica pena e medida de segurança. Tá, gente? Medida de segurança é igual não, é diferente, né? Porque senão não seria igual, né? Obviamente a gente não teria as diferenças, né? As duas espécies. Mas é o seguinte, medida de segurança, ela se assemelha à pena. A pena, ela é cumprida, né, em vários regimes, aberto, semiaberto, fechado, né? Mas, via de regra, vamos entender aqui que a pena é aplicada, ou melhor, cumprida, né, dentro dos estabelecimentos prisionais. Ou fora deles, se for o caso em colônia agrícola ou industrial, né, ou locais semelhantes, né, conforme menciona o Código Penal, no caso aí de regime semiaberto, ou até mesmo pode ser cumprida em casa, né, fora dos muros ali do sistema prisional, no caso de regime aberto. Tá? E a medida de segurança é a pena, entre aspas, porque não é pena, é medida de segurança, né? Aplicada aos sujeitos que não possuem o quê? A responsabilização penal, aos inimputáveis, né? Aos deficientes mentais, por exemplo. Então, esses sujeitos, eles não vão ser colocados em estabelecimentos prisionais para, né, que sejam efetivamente penalizados, né? Engraçado, né, que a palavra, a sanção penal, a pena parece que é uma regra também, um gênero, né, não uma espécie, porque a gente fala o sujeito será penalizado, a gente não fala o sujeito será sancionado, né? Ele receberá uma sanção. A gente fala penalizado mesmo para o caso dos inimputáveis, claro, numa linguagem comum e do dia a dia, né? Mas os inimputáveis, na verdade, eles não serão penalizados, eles serão sancionados com medida de segurança, né? Que pode ser tratamento ambulatorial
ou internação, né, em estabelecimentos, né, de saúde, estabelecimentos hospitalares de saúde. Perfeito? Então, a gente vai ver isso com muita calma ainda, com muita, né, com muitos detalhes, mas aqui é um mero início ao estudo, né, uma mera introdução ao conceito, né, da matéria objeto de estudo do nosso curso inteiro, tá? Então, pessoal, vou até apagar aqui porque está atrapalhando um pouquinho. Eu quero deixar mais uma questão muito clara, tá? Direito penal é diferente de direito criminal, tá? Direito penal é diferente de direito criminal. Direito criminal é uma expressão mais aberta, tá? O direito penal está contido dentro do direito criminal, tá? Fundamentos da expressão direito penal. Então, vamos lá. Fundamentos da expressão direito penal. A Constituição Federal adotou a expressão direito penal. Então, um dos motivos que a gente fala direito penal e não direito criminal é porque a nossa própria Constituição Federal, ela menciona no seu artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B, direito penal. A expressão utilizada pela Constituição é direito penal e não direito criminal. Outra coisa, o nosso legislador, seguindo um constituinte originário, criou um código penal e não um código criminal, perfeito? O nosso código se chama o quê? Código penal e não código criminal. E também, por fim, ó, é a expressão adotada pela maioria da doutrina e por vários outros países, né? Por exemplo, na Itália, na Alemanha. A maior parte dos países, né, que utilizam um sistema jurídico semelhante ao nosso, né, o sistema romano-germânico, utilizam a expressão direito penal e não direito criminal. Por isso, nós adotamos aí com frequência a expressão direito penal. Não que direito criminal esteja incorreta, mas a gente precisa, né, ter um parâmetro aí né, para a gente saber como se refere a matéria, tá? De forma unânime, né, sem cada um criar um tipo aí de nomenclatura, né? Pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, quem estiver assistindo a aula aí, tá? Alguma dúvida? Tá Até ok, então, professor. não, doutor. Tá tranquilo? Mas podem interromper, podem perguntar, podem dar exemplos, tá joia? Eu fico à disposição. Então, vamos lá. Ainda dentro de conceito, né, do direito penal, vamos lá, 3 aspectos importantes. Aspecto formal, também chamado de aspecto estático. O direito penal é um conjunto de normas, tá? Então, o que é o direito penal? Um conjunto de normas no seu aspecto o quê, pessoal? Formal, no que tange a sua forma. A gente está falando da forma. O que é o direito penal na sua forma? É um conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais, e essas infrações penais podem ser crimes ou contravenções penais, né? E define os seus agentes, né? E fixa também as sanções. E as sanções que, diga-se de passagem, né, conforme eu já informei aqui, elas podem ser pena ou medida de segurança. Perfeito? Esse é o aspecto formal, é o conceito de direito penal no seu aspecto formal ou estático, tá? Quando a gente pensa em forma, pensa em quê? Em normas. Nós pensamos em normas, um conjunto de normas que qualifica certos comportamentos, rotula eles como crime, tá? Ou crime ou contravenção penal, infração penal é a melhor expressão para nós aqui, e define os seus agentes também, tá? O sujeito ativo, o sujeito passivo, e além disso fixa as respectivas sanções. E a gente já viu que as sanções podem ser pena ou medida de segurança. E no aspecto material, pessoal, no aspecto material, o direito penal possui o seguinte conceito, ó. Direito penal refere-se a comportamentos humanos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social afetado
bens jurídicos indispensáveis à sua própria conservação e progresso. Esse é o conceito de Luiz Regis Prado. Perfeito, pessoal? O conceito de direito penal em seu aspecto material, de acordo com Luiz Regis Prado. Então, quando pensamos em aspecto material, nós naturalmente estamos levando em conta o quê? Os comportamentos humanos. Tá? E quais comportamentos humanos? Aqueles comportamentos humanos que são considerados altamente reprováveis ou danosos, né, à vida social de modo geral. Temos ainda, pessoal, o aspecto sociológico. É o conceito de direito penal visto sob o aspecto sociológico, também denominado dinâmico, tá? O direito penal é mais um instrumento de controle social de comportamentos desviados, né, ao longo de outros ramos, ao lado, desculpa, de outros ramos, como direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito tributário e etc., visando assegurar a necessária disciplina da sociedade, bem como o convívio harmônico dos membros do grupo social. Então, pessoal, quando a gente fala, a gente menciona conceito de direito penal, o que é o direito penal no seu aspecto sociológico, nós naturalmente, né, interpretamos a frase instrumento de controle social. Então, o direito penal seria um instrumento de controle social, tá? Esses comportamentos desviados, né, esses comportamentos desviados, eles são combatidos pelo direito penal. E não somente o direito penal, vários outros ramos, né, do direito e das ciências jurídicas de modo geral podem colaborar com esse freio, né, de comportamento desviado. O próprio direito civil, direito administrativo, direito constitucional, igual a gente mencionou aqui agora. Por quê, pessoal? Porque o direito penal, ele é a chamada última ratio. O direito penal, ele age no último momento. Se não houver outra coisa que seja suficiente para que aquela questão seja resolvida, né, aquele comportamento desviado, né, ele seja corrigido, ele seja a pessoa, né, com que né, aquela pessoa prejudicada, a vítima, ela seja ressarcida, se outros ramos do direito, né, forem suficientes, por exemplo, o direito civil, né, não, houve realmente um comportamento desviado aqui a um bem jurídico, houve, mas por meio do direito civil, nós vamos chegar a um denominador comum, vamos ressarcir a vítima, né? Ação de ressarcimento ou ação de indenização de danos morais, não importa. Se esse ramo for suficiente, o direito penal não será chamado, tá? Nós não vamos mexer com o direito penal. Por quê? Porque o direito penal atua de forma subsidiária. O direito penal é aquilo que nós chamamos de última ratio, a última razão. Nós só vamos no direito penal se outros ramos ou outras ciências não foram suficientes. Perfeito? Perfeito. Dúvida, gente? Vocês estão entendendo isso tudo mesmo? Ué, isso é Sim. tranquilo até agora. Então, beleza. Tô tirando print aqui, tirando print também, anotando. Pode ficar tranquilo que eu vou encaminhar esse material, tá? Eu sempre encaminho após as aulas Ótimo. para o próprio grupo, inclusive, para vocês baixarem. Né? Mas anotem, viu, gente? Não deixe de anotar, não. Assistir a aula com o caderninho na mão, anotando, fazendo resumos. Não tem metodologia de estudo melhor que essa, não, tá? Você aprende no momento que está anotando, né? Então, além de vendo e ouvindo, né? Você também anota, ou seja, você aguça mais sentidos, né? Do seu mecanismo de memória. E não somente nesse momento você está aprendendo mais. No momento seguinte, né, amanhã, por exemplo, ou semana que vem, ou daqui a um mês, você vai ler esse resumo e fixar a matéria novamente, tá? Então, não deixem de anotar. Características, pessoal. Apesar de ser mais um instrumento de controle social, o direito penal diferencia-se dos demais ramos do direito, especialmente devido às suas
consequências jurídicas, tá? E quais são as consequências jurídicas do direito penal? Essas duas aqui, ó, nós já mencionamos, ó. A pena ou a medida de segurança, né? Medida de segurança, não medidas de segurança, né? A pena, pessoal, pode ser privativa de liberdade, restritivas de direitos ou então pena de multa, tá? E temos também a medida de segurança, né? Que pode ser o famoso tratamento ambulatorial ou a internação, tá? O tratamento ambulatorial corresponde à modalidade menos grave, né? O sujeito não fica internado em um ambiente hospitalar, ele simplesmente é atendido, né? Por exemplo, um núcleo de psicanalistas, né? Ou, enfim, né? Psicólogos. Agora, no caso da internação, não, né? A internação é um procedimento mais grave que exige, inclusive, a restrição da liberdade daquele sujeito inimputável. Por quê? Porque existe uma incompatibilidade entre esse sujeito, né, ficar livre dentro da sociedade com as suas condutas. É incompatível esse sujeito ficar solto dentro da sociedade, tá? São ideias da criminologia, aliás, que fundamentam essa estrutura, né, de sanção penal, que é a medida de segurança, né, destinada aos inimputáveis, tá? E quem vai mencionar, ou quem vai dizer, quem vai definir se o inimputável cumprirá uma sanção penal em um regime de pena ou um regime de segurança é o caso concreto, tá? A gente precisa analisar o caso concreto. Beleza? Beleza. Então tá, vamos passar para frente aqui, ó. Fontes do direito penal. O estudo das fontes do direito penal busca indicar de onde a norma penal foi emanada. Então, de onde a norma penal foi emanada, gente? De onde que ela veio? De onde que ela surgiu? Quem define isso aí, né? Ou melhor, quem procura definir isso aí é o estudo das fontes do direito penal. Então, a gente fala em fontes materiais e fontes formais do direito penal. Então, vamos lá. Quadrinho aqui que eu fiz para vocês, todo mundo, atenção. Fontes do direito penal. Olha lá. Fonte material, pessoal. O que é a fonte material do direito penal? É a fonte de produção. É o órgão encarregado de criar o direito penal. É o órgão encarregado de criar o direito penal, tá? Regra, pessoal, união, está lá no artigo 22, inciso 1º da nossa Constituição Federal, tá? Então, o órgão competente para a criação imediata, né, de direito penal é a União, ok? E os Estados-membros, né, por exceção, de acordo com o artigo 22, parágrafo único, podem atuar também redigindo normas de direito penal, desde que, pessoal, desde que o Estado seja autorizado por lei complementar a poder legislar sobre uma questão específica de direito penal, tá? Então, o Estado pode legislar sobre direito penal? Pode, por exceção, mais uma vez eu repito, tá? Por exceção. Mas qual a exceção, professor? Precisa haver autorização da União por meio de uma lei complementar, tá? Por meio de uma lei complementar, e essa lei complementar precisa ser destinada a todos os estados da federação e o Distrito Federal, tá? Se um estado pode, qualquer um pode. E essa lei complementar vai se referir a uma matéria específica, tá? Uma matéria específica de direito penal. Beleza? Por exemplo, prescrição. Uma lei complementar autoriza os Estados-membros a legislarem sobre prescrição no direito penal. Ótimo, todo Estado pode legislar. Não pode ser uma coisa ampla, genérica, que não seja definida, né, no plano concreto, ok? Precisam ser questões específicas. O Estado não pode criar um Código Penal estadual, por exemplo. Não pode. Aqui no Brasil, não. No nosso direito romano-germânico, né, que se inclina
para a centralização do poder? Não. Em outros locais, com, né, a estrutura jurídica descentralizada, como ocorre, né, na common law, especialmente lá nos Estados Unidos, nós temos vários estados, mais de 50 estados americanos, né, com diferentes códigos penais, cada estado americano aí possui o seu código penal. Claro, muitas vezes aí um estado tem praticamente uma cópia do outro, mas cada estado tem o seu código penal. Mas lá é uma estrutura jurídica totalmente diferente da estrutura que a gente tem aqui no Brasil, tá? E além da fonte material, nós temos a fonte formal, né? Temos a fonte formal, que é a fonte de revelação, de exteriorização do direito penal, tá? E nós temos a fonte formal imediata, que é a lei, tá? Essa é a fonte formal imediata, aquela fonte que fala assim, ó, o que é o direito penal? Lei, tá? Lei. Qual é a fonte do direito penal? A lei. Qual lei? A lei ordinária, tá? O Código Penal não é uma lei ordinária? Sim ou não? Código Penal é uma lei ordinária? Sim ou não? Sim. Não, tá? Código Penal não é uma lei ordinária, é um decreto-lei. Ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei ordinária. Tá joia? Código Penal não é uma lei ordinária no seu princípio, né? Na sua criação, na sua formulação. Código Penal é um decreto-lei e ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como uma lei ordinária. Ok? E temos também as fontes formais. Ok, então ele... Doutor? Pode falar. Então ele não é ordinário, mas ele é caracterizado como? Pela Constituição. Eu não é que ele é ordinário ou não ordinário. Eu disse que o Código Penal não é uma lei ordinária na sua origem, tá? O Código Penal na sua origem não é uma lei ordinária, é um decreto-lei. Mas O aí decreto-lei ele é 84... caracterizado como ordinária. Aí ele é caracterizado como uma ordinária pela Sim, Constituição de 88. a Constituição de 88 Entendi. recepcionou o Código Penal, porque ele nada contraria a Constituição, então a Constituição recepcionou essa lei, Sim. e ela recepcionou essa lei com o status de lei ordinária. Tá? Então, o Código Penal ele não é lei ordinária, ele possui o status de lei ordinária. Ele é equiparado a uma lei ordinária, tá? Porque, na essência, ele é um decreto-lei. Decreto-lei 2848, diga-se de passagem, tá? É um decreto-lei que foi recepcionado e se mantém com o status de uma lei ordinária. Tanto é que quando ele é formulado, ou melhor, quando ele é reformulado, né, quando o legislador revoga uma lei expressamente, ele o faz por meio de lei ordinária. O instrumento correto para revogar qualquer coisa ou acrescentar qualquer coisa no Código Penal é a lei ordinária. Tá? Por quê? Porque o Código Penal foi recepcionado como lei ordinária. E as fontes formais mediatas, pessoal? Mediata é aquilo que não é imediato. Imediato é agora, nesse momento, imediato. Imediato é aquilo que pode, né, vem num prazo posterior. Olha lá, costumes e princípios gerais do direito, tá? Então, essa foi uma introdução que a gente fez ao tema para a gente entrar aqui com mais profundidade, tá?